Bem-vindas ao Entre Elas desta semana. O Brasil é o líder mundial em número de cirurgias plásticas. Só em 2023, mais de 2 milhões de brasileiros passaram por esse tipo de operação, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Baseado nisso, o Entre Elas quis saber mais, considerando que esta grande procura é realizada por mulheres. Então, convidamos a Adriana Milani, que é cirurgiã plástica, para falar um pouquinho mais sobre essa procura por mulheres de cirurgias plásticas e também para ter um pouco mais de conhecimento sobre esse tipo de cirurgia. Então, Adri, posso te chamar assim? Claro, fica à vontade. Adri, antes de mais nada, ou melhor, antes de tudo, queremos saber por que você, como médica, escolheu cirurgia plástica para atuar. Então, Cris, a minha escolha ela foi um pouco herdada, porque meu pai também é cirurgião plástico, mas, enfim, quando eu optei pela medicina, isso não era uma certeza, né? Porém, ao longo de toda a minha formação, não houve outra especialidade que me chamou tanto a atenção quanto a cirurgia plástica. E, querendo ou não, quando a gente tem esse mesmo gosto que a geração anterior por uma profissão, a gente consegue partir de um patamar de conhecimento e experiências que nos permitem também avançar, né? Então, foi muito proveitoso esse legado que eu acabei herdando e pude dar continuidade. Então, E segue, acho que, quanto tempo de atuação já, Adri? Oficialmente como cirurgia plástica desde 2014, porém, desde quando eu tinha 17 anos, que eu passei no vestibular, eu acompanho meu pai em cirurgias e no consultório. E durante a minha formação, sempre que eu pude, eu vinha a Caxias para ajudar ele, auxiliar nas cirurgias, né? Então, já faz um bom... Não vou contar quantos anos. Não vamos entrar em detalhes. Exato, mas já faz um bom tempo que a gente está aí nessa trajetória. Certo. E tu também tem um podcast, né, o Plasticamente, que busca, assim, também informar sobre as cirurgias plásticas, né? E tu apresenta. Então, hoje tu tá como entrevistada. Pois é. Então, Plasticamente, eu estava comentando com a Rafa, ele surgiu de uma maneira bem despretensiosa, porém com uma intenção de que as pacientes pudessem acessar uma informação de qualidade, né? Porque nós, cirurgiões plásticos, nós reclamamos sobre o desconhecimento em relação ao que a gente faz, né? Aos detalhes. Mas não necessariamente a gente se empenha em trazer um conteúdo de qualidade para as pacientes. E foi nesse intuito que eu criei o Plasticamente, no qual eu entrevisto colegas e profissionais afins, né, que têm alguma relação com cirurgia plástica, para poder, então, entregar isso para os nossos pacientes e ter pacientes mais conscientes, melhor informados, que também vão se engajar melhor em todo o processo, desde o pré-operatório ao pós-operatório. Como é que é o pré e o pós-operatório de uma cirurgia plástica? Varia muito, né? Desde que o paciente decide se operar, tem aquele paciente que é um pouco mais impulsivo ou mais decidido, tem aquele paciente que fica num período pré-contemplativo que se estende. Porém, o que a gente vê é que quanto melhor for o pré-operatório, menos surpresas desagradáveis acontecerão no pós-operatório. O paciente vai ter, então, uma experiência como um todo muito mais satisfatória, né? Então, basicamente, a gente precisa de informação em todas as etapas. Precisa de acompanhamento de mais algum profissional? As cirurgias plásticas, elas variam, né? De acordo com a área que vai ser mexida, o nível de agressividade que vai ser imposto, a extensão do procedimento. Mas, sim, é muito frequente outros profissionais estarem participando, né, principalmente da recuperação desse paciente, principalmente massoterapeutas, fisioterapeutas, né, na própria cirurgia. Então, tem o médico anestesista, os técnicos de enfermagem. Então, certamente, muitas pessoas vão acabar abordando esse paciente. Sim, é um processo, né? Não é só a cirurgia em si, Não, né? não, de jeito nenhum. E o que se segue da cirurgia é um período de reabilitação, né? Então, o paciente ele é muito bombardeado com a informação de que ele vai estar comprando um produto que vai mudar a vida dele da noite para o dia, que isso vai ser maravilhoso. Porém, na realidade, o que vai estar acontecendo é que ele vai estar sendo infligido um trauma nesse paciente e ele vai precisar se reabilitar.
né? Então ele vai precisar se recompor, ele vai precisar passar por um período não necessariamente glamuroso até ele encontrar o resultado. Inclusive a maneira que ele vai olhar esse resultado e que ele vai incorporar esse resultado na vida dele vai determinar se essa cirurgia foi ou não bem sucedida. Então é isso que eu tento trazer um pouquinho para que os pacientes possam participar mais ativamente desse processo. E as cicatrizes, eles, né, tem algum problema? Fica com uma cicatriz, não sei também, o tipo de cicatriz que fica, como é que eles lidam com isso? Exato, então assim, de novo, quando acontecem surpresas, elas são muito mal digeridas, né? Então assim, o paciente que tem uma cicatriz que não sabia que ele poderia ter... Primeiro, cirurgia plástica é uma troca. Então eu vou lá trocar o meu aventalzinho lá, que ficou da gestação, ou a minha mama caída porque eu oscilei muito peso, ou uma mama gigante que já com 16 anos se instalou no meu corpo, por cicatrizes, por uma cicatriz embaixo do ventre, por uma cicatriz inteira nas minhas mamas. E essa troca normalmente vale muito a pena. Mas o paciente precisa saber que ele está fazendo uma troca, porque se ele tiver em algum momento a ideia de que ele está indo lá só fazer um procedimento que não deixe nenhuma marca, ele vai ficar invariavelmente frustrado. E as cicatrizes, elas são, então, a tentativa do corpo de ocasionar esse reparo. E, normalmente, elas são muito bem sucedidas. Porém, existem duas situações que a gente vê mais frequentemente. Primeiro, o paciente acha que a cicatriz é o que ele vai acessar na primeira retirada de curativo. A gente não tem uma cicatriz com 15 dias. A gente não tem uma cicatriz com 21 dias. A gente tem uma pele aproximada da outra, porém o corpo não depositou ali o tecido necessário para que a gente chame aquilo de uma cicatriz. E a cicatriz, ela fica pronta e amadurece com 12, 18 meses, dependendo do paciente. Então, tudo que eu tiver acesso nesse meio tempo não é o resultado. Então, eu não posso dizer que feia que está a tua cicatriz com 6 meses, porque ela não está nem pronta. Né? Então, o paciente é induzido a crer que o resultado dele é na retirada de curativos, porém, como qualquer outro produto feito pela natureza, né, como uma flor, uma fruta, vai ter o seu tempo de amadurecimento e assim funcionam com os nossos tecidos e com as nossas cicatrizes. Né? E mesmo as cicatrizes que acontecem de uma maneira disfuncional ou exagerada, que é o caso das cicatrizes hipertróficas, aquela mais alargadinha, sabe? Ou a queloidiana, que é aquela que parece um quebra-mola vermelho, que coça, enfim. São cicatrizes que elas têm mais chance de acontecer num primeiro momento, onde a cirurgia que foi feita sob tensão, então aqueles bordos estão querendo se afastar, o corpo deposita mais tecido e dá origem a essas cicatrizes. Que num segundo momento, passado o período de recuperação, a gente pode revisitar e aperfeiçoar essas cicatrizes em condições de menor tensão e com uma chance de resultado positivo muito maior, né? Outra, se eu estiver falando demais, você me interrompe, mas sim, outra questão que é bem interessante, o paciente pode participar em atingir a melhor qualidade possível da sua cicatriz, desde que ele proporcione para aquela cicatriz estabilidade, para que o corpo possa fazer o seu trabalho de cicatrizar sem interrupção e sem essa interferência que a gente faz quando a gente simplesmente acha que o tempo de recuperação é desnecessário ou que eu posso voltar para minha rotina no dia seguinte. Porque eles não é no dia seguinte que volta, né? Ele tem um tempo de recuperação para a cirurgia. Com certeza. E esse tempo é geralmente muito mais longo. Claro, a gente não vai parar por um ano, né? Mas, assim, existem momentos em que um pouco mais de cuidado vai, inclusive, acelerar o processo de regeneração, né? Então, realmente, quando a gente vai... Tu me perguntaste do pré-operatório. Quando a gente vai, enfim, dar andamento numa cirurgia plástica, é importante se programar. Eu vou fazer uma rinoplastia, é uma cirurgia que provavelmente uma semana eu já vou estar de volta nas minhas atividades. Vou fazer uma abdominoplastia, eu vou precisar aliviar a tensão, né, daquele corte que foi feito. E é uma região que mexe bastante, então, né? Exato, a gente usa para tudo, né? Então, precisa ter esse afastamento, precisa ter alguém para cuidar do teu filho, né? Precisa ter alguém para te ajudar com as tuas atividades diárias. Então, tudo isso merece um planejamento, né? Tratar com a seriedade que o procedimento merece. Então, o paciente também tem que fazer a sua parte, né? Com certeza, é um trabalho a 4 mãos, mais todo o entorno, né? E a dor, tem dor
né, no pós-operatório, na cirurgia acho que não por causa da anestesia, mas sente? O limiar de cada um para dor varia. Tem pessoas que a gente se surpreende de ver que, apesar de todo o trauma cirúrgico, não sentem dor. E o contrário também é verdadeiro. Tem pessoas que com um trauma relativamente pequeno sentem muita dor. Porém, rotineiramente o paciente vai para casa sendo orientado a providenciar então essas medicações analgésicas, né, que tiram a dor, e usar de forma fixa nos primeiros dias onde a dor é mais intensa, né? Então, a partir daí, quando o paciente vai diminuindo um pouco a dor, ele vai passando essas medicações. Normalmente é tolerável, né? E é uma dor que a gente esquece, porque os pacientes chegam lá dizendo, pelo amor de Deus, o que eu fui fazer? E tô arrependido, e aí dá 3 meses. Acontece então... isso. É raro, mas acontece. Raro, mas acontece muito. Direto. Sim, imagina, porque tem que lidar com isso, e daí a gente... Acho que eles devem imaginar, mas sempre quando passa é pior, né? Sim, quando tá na prática, tem sentindo. Tem todo tipo de surpresa, né? Tem aquelas pessoas que acham que vão sentir muita dor e se surpreendem por não ter tanta dor. E o contrário também, né? Então, quem não tá muito preparado, daqui a pouco se depara com aquela dor, acaba sofrendo um pouco mais, né? Por isso que é bom estar bem informado, bem instruído, enfim. Exatamente. E como é que é pra ti, Adri? Assim, porque acho que um trabalho de cirurgião plástico é como esculpir, né? Um rosto, um corpo. Como é que é essa responsabilidade pra ti, assim? É uma responsabilidade que, inicialmente, eu acreditava que eu tinha uma responsabilidade em construir o melhor resultado cirúrgico possível e só. Hoje em dia eu vejo que essa minha responsabilidade, ela se estende a entender o que aquele paciente está esperando do seu resultado. Então, não adianta só operar bem, tem que ter um nível de empatia para conhecer os anseios e a alma daquele paciente que está se consultando, para realmente entender assim, eu vou ou não vou poder ajudar essa pessoa. O meu procedimento cirúrgico vai ser positivo ou vai ser mais uma grande decepção na vida dessa pessoa? Porque é uma via de mão dupla. Se o paciente não ficar feliz, se o paciente não ficar satisfeito, eu também vou arcar com esse prejuízo, né? Eu não vou conseguir deixar ele no meio do caminho, então isso gera um sofrimento psíquico pro paciente e pro profissional. Então são duas vertentes. Primeiro, tentar se aprofundar no sentido de humanidade, né? De ter essa compreensão da dor psíquica, né? Que o paciente que está com alguma alteração no corpo tem. E também melhorar, sim, tecnicamente, cada vez mais, tentar trazer uma cirurgia menos agressiva, menos traumática e mesmo assim proporcionando resultado, né? E é nessas duas vertentes que a gente trabalha. É que às vezes eu acho que o paciente pensa é uma coisa de autoimagem, né? Que aquilo vai resolver o problema, e às vezes é muito mais profundo que isso, né? Com certeza. E esse é o básico, assim, a triagem da cirurgia plástica é a gente entender qual é a motivação do paciente. Por que ele está fazendo isso? E a gente se surpreende por ver pacientes que daqui a pouco estão se submetendo a uma... O que eu digo assim, quando a motivação é errada, a cirurgia plástica, ela não é um procedimento cirúrgico de embelezamento, ela é uma mutilação. Então, se eu estou fazendo uma cirurgia por qualquer outra pessoa que não seja eu mesmo, eu estou me auto-sacrificando, eu estou me agredindo, né? Porque eu quero ser mais que alguém, porque eu quero despertar inveja, porque eu quero despertar desejo. Ao passo que se eu estiver lá com o intuito de ficar mais confortável dentro do meu próprio corpo, essa motivação está sendo para eu mesmo e faz muita diferença. Por isso que é importante essa conversa também com a cirurgiã, enfim, com o cirurgião. Exatamente. O cirurgião, na verdade, tem que conduzir o paciente a conversar com si mesmo. Então, Porque tu acha que existe muito essa autocobrança que tem da sociedade hoje, até porque a gente vê corpos perfeitos na internet. Tu acha que isso também faz as pessoas se motivarem a fazer uma cirurgia? Eu acho que sim, Cris. Eu acho que sim, porque nós estamos vivendo uma realidade virtual muito dissociada da nossa realidade física, né? Da nossa realidade presencial. Então,
o paciente, ele não consegue levar essa vida em paralelo, porque por melhor que seja o resultado cirúrgico que eu consegui na lipoabdominoplastia dele, ele não vai ter a barriga da Virgínia, não sei o que lá. Então, ele pensa, poxa, mas eu acreditei que era isso que eu ia conseguir, eu estou aqui, continuo no meu corpo, na minha vida, na minha rotina, né? Tô melhor que antes, mas ainda a quilômetros de distância do que eu imaginei que eu estaria. Isso é extremamente frustrante. E o paciente, por outro lado, aonde que ele vai buscar uma informação limpa? Onde que ele vai encontrar alguém para dizer para ele, olha, o teu caso não é de cirurgia. Ou tu vai melhorar sim, mas tu vai continuar sendo tu mesma numa situação melhor. Então, nós como cirurgiões plásticos, e eu acho que todo o profissional que trabalha com a estética, ele teria esse compromisso social de informar, né? De tentar individualizar o paciente e não vender a transformação corporal como um produto, né? Porque não é. Então, posso dizer que um paciente pode procurar um cirurgião plástico e sair sem cirurgia também? Com certeza! Com certeza! Não, é que bem basicamente frequente. Vai se realizar, Por isso que eu digo assim, a consulta ela tem o seu valor no sentido de que ela é um divisor de águas, assim, né? Tu tem indicação, tu passou nessa triagem, não, isso aqui para ti não funciona. Ou, quem sabe, com algum preparo alimentar, com algum preparo físico, a gente pode considerar mais adiante. Ou, sei lá, recém parou de amamentar, a gente sabe que aquela mama não é um terreno no qual a gente possa construir algo em cima naquele momento, não vai mudar, né? E se mudar depois da minha cirurgia, a gente vai ter uma perda de resultado. Então, vamos esperar um pouquinho mais, né, do desmame. Então, todo esse trabalho, ele precisa ser feito para que o paciente consiga colher um bom resultado, né? E também tem um lado positivo, as pessoas que voltam a se amar depois que passam por uma cirurgia dessas, né, uma cirurgia plástica, que buscam e conseguem alcançar aquele resultado que queriam. E voltam a sentir carinho por si mesmo. Então, enfim, não é uma futilidade, né? Não. Isso é bem... digamos assim, a primeira coisa que a gente pensa, mas, né, quando pensa, uma plástica. Mas qualquer pessoa que tenha vivido um processo de cirurgia plástica bem-sucedida ou esteja perto de alguém que passou por esse processo, não faz mais esse tipo de confusão, porque a gente entende o quanto a dor psíquica do paciente que não se sente pertencente é impeditiva desse paciente viver com liberdade. Então, a dor psíquica por exemplo, digamos que eu tivesse problema com o meu nariz. Agora, eu não ia estar me preocupando em conversar contigo. Eu ia estar me preocupando se aquela câmera ia estar pegando meu nariz e o meu conteúdo não estaria sendo entregue para ti dessa maneira livre, porque eu tô aqui para me comunicar contigo, não para pensar se a minha aparência está assim ou assado, entende? Então, isso vezes 24 horas por dia, vezes 7 dias, vezes um mês, um ano, é um sofrimento consistente na vida de uma pessoa. Que atrapalha em tudo. Porque não tem autoconfiança, não tem segurança. Exato. E a gente se surpreende porque a dor que cada um sente é a dor daquela pessoa. Muitas vezes eu mesmo, o paciente vai, eu não gosto disso. E eu olho de novo e digo, mas por que ela não gosta disso? Não tá tão errado. Aí eu peço para ela me ajudar a entender a dor dela e às vezes a gente acaba entendendo, né? Ela tá certa, ela vai melhorar se ela mudar isso aqui. É pequeno, mas dói, entende? Sim. Ou parece pequeno aos nossos olhos, mas para a pessoa é grande, né? Então, aquela coisa, aquela pintinha, aquela coisa que para um outro parece pequeno, para a pessoa é imenso. Exato. E dentro disso também existe uma margem de normalidade a partir da qual a gente já estará incorrendo no que a gente chama de transtorno dismórfico corporal, que é quando a pessoa se enxerga como se ela estivesse numa realidade aumentada, na qual qualquer pequeno defeito ou assimetria é visto como algo gigantesco. Aí sim, de novo, a gente tem uma dissociação de realidade e isso aí não precisa ser tratado, ou melhor, até pode ser tratado cirurgicamente, porém com acompanhamento psicológico. Eu queria te pedir, tem alguma cirurgia que é tua especialidade, que configura como tua especialidade de atendimento? Sim, Cris. A cirurgia que eu mais faço e proporcionalmente e me especializo é a rinoplastia, né? Cirurgia plástica do nariz. Porém, eu faço as demais cirurgias plásticas, né? As mais comuns
mais frequentes, a plástica da mama, de aumento, redutora, elevação da mama, lipoaspiração, abdominoplastia, motoplastia, cirurgia das orelhas, enfim. Nossa, e várias. por aí vai. Tem várias, né? Vamos focar nas principais e mais procuradas, porque então só temos mais esse bloco e não temos tempo para falar de todas, mas acho que vamos falar das mais procuradas, que acho que são a da mamoplastia, que é a ideia, num geral, das mamas, né? Rinoplastia, que é do nariz. No rosto tem também a cirurgia das pálpebras, que é a blefaroplastia, a cirurgia plástica da face, né, a ritidoplastia, a lipoaspiração, que é a lipo, que o pessoal fala, isso, né? A lipo, com todos os apelidos que ela vem ganhando nas últimas décadas. Sim, tem, né? A lipo, alta definição. Tá difícil para os pacientes. Mas existem várias variantes, porém, todas elas, né, com o princípio de remover gordura através de cânulas de gordura localizada. Idealmente seria a gordura localizada, no porém, abdômen. Na verdade, não. Assim, a indicação mais precisa de lipoaspiração, a que te traria um melhor resultado, em teoria, é da gordura localizada. Então, digamos que tu já, ou seja, não emagrecer através de cânulas. Por exemplo, alguém que tem um culote avantajado só aqui, ou só a região de flancos, né? Então, esse seria a indicação mais limpa, mais precisa. Porém, muitas vezes a gente associa a lipoaspiração no sentido de esculpir aquele corpo, então de trazer mais cintura, de moldar algum formato, também de remanejar gordura, né? Muitas vezes a gente quer ter uma linha contínua nessa região do torso, então é lipoaspirado regiões enxertadas, outras regiões para que possa ter essa linha de continuidade. E, enfim, lipoaspiração tem todas essas variantes e variáveis. Que é caso a caso avaliado. E muito frequentemente associadas a outras cirurgias, né? Por exemplo, numa mamoplastia não é raro a gente realizar uma lipoaspiração aqui nas laterais para conseguir ter um acabamento bonito da cicatriz. Na abdominoplastia a gente pode criar uma cintura ou até fazer uma marcação da musculatura no sentido de evidenciar mais o que está por baixo dessa pele, dessa gordura e trazendo mais naturalidade, né? E pode combinar cirurgias, então? Vou fazer mama, já vou fazer lipo, já vou fazer... Pode combinar cirurgias, porém cada médico vai ter lá os seus critérios, né? Então, eu combino a cirurgia desde que elas fiquem dentro de um tempo cirúrgico que eu considerar seguro para o paciente. Porque tempo cirúrgico... Dizem assim, a anestesia não é vitamina, né? Então, o tempo que o paciente está ali... Anestesia tem um tempo de duração, né? Exato. Então, ele tá anestesiado, ele está perdendo calor, o médico vai estar operando ele, então, na área que ele está sendo operado, ele vai ter um sangramento. Isso é inevitável, né? Então, essa associação de cirúrgicas, ela tem que passar... Essa associação de cirurgias tem que passar por uma avaliação médica e que planeje esse procedimento para o paciente de maneira segura. O que o paciente tem que considerar para passar por uma cirurgia plástica? Quais os riscos que ela tem? Exato. A cirurgia plástica, ela tem riscos e esses riscos são proporcionais ao tanto de agressivo que for o procedimento cirúrgico e também eles são proporcionais ao estado de saúde do paciente que vai estar sendo submetido à cirurgia. Então, na avaliação médica, a gente vai entrevistar esse paciente, saber se ele tem alguma comorbidade. Entendo essas comorbidades, seja lá uma diabetes, uma pressão alta, uma disfunção da tireoide, a gente tem que saber se estão compensadas, né? O paciente que vai fazer uma cirurgia plástica, ele vai estar sendo submetido a um procedimento eletivo, ou seja, não é urgente. Dá tempo de deixar esse paciente nas melhores condições, né? A própria obesidade pode ser considerada uma comorbidade conforme o nível. Então, às vezes o paciente precisa de um tempo para se readequar à alimentação, à atividade física, ao sedentarismo, ao tabagismo. Então, conforme esse paciente for saudável, a gente já tira ele de um risco significativo, né? A partir daí, então, entra a parte do cirurgião de programar uma cirurgia que não extrapole, então, o que se considera seguro para esse paciente, que essa cirurgia seja executada de maneira mais limpa o possível, né? Então, por um profissional habilitado. E depois, no pós-operatório, a gente ainda tem como controlar esse risco com medidas que devem ser adotadas pelo paciente. O principal risco da cirurgia plástica, ele não é diretamente cirúrgico. Ele é um risco que acontece mais em casa, até, que a gente chama de trombose venosa profunda.
E essa trombose, na qual se formam aqueles coágulos que impactam no pulmão, ela é super prevenível com algumas medidas. Então, o paciente que tem bastante receio, ele pode justamente se engajar nos cuidados, ele tem controle da situação à medida que ele vai usar a meia elástica, vai usar as medicações que foram indicadas, vai se reidratar através da ingesta d'água, vai movimentar a batata da perna lá para o sangue não ficar parado. Então, as orientações que a equipe passa são extremamente importantes na segurança do paciente. Seguidas. Exato. Então, tem riscos, e até do hospital, né? Eu acho que tem algum risco, talvez, de passar por pro hospital uma bactéria, alguma risco coisa. Hospitalar. Pois então, a cirurgia plástica, a grande parte dos procedimentos são ambulatoriais. O que isso significa? O paciente interna, faz o procedimento, fica um período na sala de recuperação e vai para casa no mesmo dia. Às vezes o paciente diz, eu estou inseguro para ir para casa. No hospital a gente entra de costas, só se precisa, né? Então, dessa maneira, o risco hospitalar ele fica muito reduzido, porque não é um paciente que vai estar lá no andar junto com o vizinho que tem uma pneumonia, com o outro vizinho que tem uma infecção urinária, com umas bactérias circulando. Ele é um paciente que vai para um ambiente cirúrgico, no qual todo o material utilizado passa pelo centro de esterilização. Existe um controle, uma comissão, né, de controle de infecção hospitalar que vai estar lá ligando para o paciente sabendo se aconteceu alguma coisa. Ele recebe antibiótico profilaxia, que é uma dose de antibiótico para reduzir ainda mais. A técnica cirúrgica, de novo, quanto menos tempo o paciente estiver exposto, menos chance, então, dele estar sendo, enfim, de estar baixando a sua imunidade a ponto de uma bactéria vir a se tornar mais invasiva, né? Então, assim, sinceramente, Cris, não é uma complicação que a gente tem com frequência, infecção, né? Porque se toma esses cuidados, né? Cada vez menos, porque cada vez a gente deixa o procedimento mais redondinho para que não aconteça. E para ser curto, né? O período dentro do hospital. Exatamente. Tá. Vamos pensar agora como programa voltado para mulheres em cirurgias que as mulheres fazem, né? Uma gestação é sempre um movimento que faz as mulheres procurarem depois vou fazer né, amamentei, quero melhorar o peito, fica com muito excesso de pele também, por causa que a barriga estica, né? Como é que é nesse caso, assim, essas procuras dessas mulheres? Tem muito mesmo, depois das mulheres que têm um bebê? Sim, é muito raro uma paciente não ficar com sequelas gestacionais, né? Porque o corpo, ele sofre a pele, principalmente, ela sofre uma distensão e não necessariamente vai acontecer esse movimento de contração, né, após a gestação. Então, isso atrapalha a autoestima das pacientes, elas acabam se sentindo um pouco menos mulheres, um pouco menos femininas, né, e muitas vezes elas passam por um período de tentar se aceitar, não todas, mas realmente algumas mulheres, elas só se sentem elas mesmas novamente uma vez que esses reparos sejam feitos, né? E com certeza acontece com bastante frequência. A gente prefere que a prole esteja completa, então, né, que já tenha tido todos os filhos, e assim a gente pode planejar, então, alguma coisa que seja um pouco mais definitiva para aquela paciente. Que nem eu tive diástase na minha gestação, né? Então, aí depois é só cirurgia plástica que resolve nesse caso, que acho que é a abdominoplastia, né? Então, Cris, realmente a diástase, ela é uma sequela básica após a gestação. Muitas vezes, com atividade física, é possível, sim, contornar, né? Pelo menos parcialmente essa diástase. E então, o que eu quero dizer é assim, não se deve jogar a toalha. Estraguei meu corpo, agora eu vou fazer uma cirurgia plástica. Primeiro, o paciente deve ser encorajado a buscar outras alternativas, porque se elas não funcionarem, pelo menos elas vão preparar um terreno para que a gente possa fazer uma cirurgia e essa cirurgia seja bem sucedida. Quando a gente vai lá fazer a costura dos músculos, reaproximando os músculos retos abdominais no centro. Sim, que é as diástase, né? Que eu não expliquei, mas enfim, é isso. Quando isso aí. Não, mas nem tem que explicar, tô aqui para isso, Cris. Então, quando a gente vai fazer essa costura, é como qualquer outra costura. Se eu tenho um tecido de qualidade, eu consigo fazer essa costura tracionar bem. Se é um tecido ruim, frágil, fraco, nessa tentativa de reduzir essa parede abdominal e aproximar os músculos,
eu acabo rasgando aquele tecido, ou ainda, eu posso aproximar o músculo, mas a minha parede já está tão frágil, ela está tão pouco estimulada, eu faço tão pouca atividade física, que a distensão abdominal ali do dia a dia, da digestão, vai acabar forçando essa parede de maneira que ela volte a ceder, a se adelgaçar. Não necessariamente pela afastamento do músculo, mas ela mesma está frágil e delgada. Então, a parede abdominal é complexa, ela merece uma atenção que vai além só da aplicatura dos músculos retos abdominais que são realizados durante a abdominoplastia. Tá, vamos considerar que a gente fiz uma abdominoplastia, né, a intenção não era de ter filho, e engravida. Isso atrapalha uma futura gestação, ter feito uma cirurgia plástica e daí engravidar, porque daí tu tirou um excesso de pele, né? Tu sabe que o nosso episódio que está no ar agora, né, o último episódio do Plasticamente, eu converso com 2 ginecologistas e obstetras, a Fran Vigo e a Maria Carolina Mesomo, e eu faço a pergunta para elas, porque eu falar é uma coisa, mas é importante que a gente escute isso do próprio obstetra. Uhum. Então, assim, claro que aquela parede vai estar um pouco mais firme, porém, a gestação vai acontecer, o feto vai se desenvolver, vai ganhar peso, tudo normal. O que vai acontecer é que pode ser um pouco mais desconfortável. Terceiro trimestre é desconfortável para todo mundo, mas pode ser um pouco mais desconfortável ali na região operada, né? Em função disso. Mas o bebê não é normal. Sim, normal. Eu até achava que poderia acontecer alguma prematuridade, mas eu perguntei para elas me disseram que não tem essa relação, é só desconforto mesmo, um pouco mais dolorido. Certo. Região da mama, né? Então, vamos falar das cirurgias. Quando eu era novinha, me lembro que tinha um boom de silicone, né? Como é que tá isso hoje? Ainda tem essa procura grande ou não? Não tem? Pois é engraçado, porque nas redes sociais a gente vê uma movimentação anti-silicone bem consistente, mas não é muito o que a gente vê no consultório, né? Em linhas gerais, eu acho que a gente nunca vai errar quando a motivação da cirurgia for a nossa própria imagem, né? O problema é que aquela mesma paciente que coloca uma prótese porque todas as amigas colocaram, vai ser a mesma que vai tirar porque todas as amigas tiraram, né? E agora a questão de explante, né, que as pessoas fazem. Isso, que acaba sendo, assim, movimentos em massa, né? E o explante, ele coloca a prótese como gerando, então, uma reação em que o corpo rejeitasse, né? Então, o pessoal que defende o explante coloca como se isso acontecesse em todas as pessoas, o que não é verdade, né? Para alguns pacientes pode até acontecer, mas isso é a minoria. Então, a gente sempre tem que colocar na balança, né? Risco e benefício. Essa prótese, ela está ajudando essa paciente ou ela está atrapalhando essa paciente? Porque também explantar uma mama, a paciente vai se sentir, se ela não se reconhecer, a nossa mama, a mama feminina, ela tem uma ligação muito forte com o nosso feminino. Então, não é bem assim, tira, bota, faz, acontece. Não é bem assim, né? Então, assim, eu não vejo essa onda de explantes com bons olhos, assim como eu não vejo uma onda de implantes com bons olhos, porque são movimentos em massa, né? E a cirurgia plástica, acima de tudo, é para um indivíduo, não é para um grupo de pessoas, né? Então, caso a caso, isso tem que ser analisado. A gente coloca silicone, isso tem que ser acompanhado, tem que trocar a prótese, explante, fica alguma, sei lá, fica diferente a mama depois que sai o silicone? Pois é, o explante é tipo uma gestação, né? Tinha aquele volume, né, que nem tem no abdômen, e depois a gente retira aquele volume e a mama não necessariamente vai contrair. Às vezes, sim, a pele dá uma contraidinha, né, fica menos volumosa, porém, às vezes a gente fica com um grau de ptose, né, que é o que a gente chama queda da mama, e o paciente pode optar por corrigir aquela sobra de pele ou não. E o implante, o que tu tinha me perguntado do implante? Aí coloca e uma vez, aí tem que ficar trocando sim, da troca de prótese. Uma vez essa recomendação existia, tá? Que a prótese deveria ser substituída a cada 10 anos. Porém, as próteses eram um pouco diferentes. Hoje em dia, o que se tem de próteses no mercado
é recomendado que se faça uma avaliação junto com os nossos exames de rotina, né, através da ecografia mamária, acima dos 40 eco e a mamografia, e estando tudo ok com aquela mama, com aquelas próteses, não há necessidade de troca, vai mantendo. E num caso de câncer de mama, daí tem indicado cirurgia plástica, em alguns casos, assim, para reconstrução? Pois depois? sim, né, o câncer de mama... É bom falar que a cirurgia plástica é além da estética, né? Também. O câncer de mama, ele é estadiado, né? E de acordo com o grau de invasividade que ele tiver, a cirurgia vai sofrer, ou melhor, a mama vai sofrer cirurgias mais ou menos extensas. Eventualmente, a mama fica tal qual ela era. Mas em alguns casos em que existe uma perda significativa da mama, então se faz a reconstrução dessa mama, através do uso, às vezes, de expansores de tecidos e depois a acomodação da prótese, uso da musculatura também para cobertura, enfim. Mas sim, a prótese mamária é utilizada nesses casos para a gente conseguir que aquela paciente volte a ter uma mama. Tá. E também depois, né, aí fugindo um pouquinho da prótese, a reconstrução de areola. Hoje em dia a pigmentação está muito forte. A gente fez um programa sobre isso. Ai, que legal! A gente já foi por esse caminho, né? E eles ficam... Bom, depois a gente comenta, eu vou querer assistir. Sim, bem legal. E na questão do rosto, então vamos falar da rinoplastia, né? Nariz de plástico é tudo igual? Olha, sim e não. Não é um mito, 100% mito, tá? De novo, existem narizes da moda, né? E também a gente percebe uma mudança ao longo dos anos no que é considerado legal em termos de resultado. Como é que é o nariz da moda? Agora o nariz da moda, ele tá super definido, super marcado, né? Quanto mais definido, parece que mais chama atenção, o que eu não chego a aderir porque não me identifico tanto, né, com esse resultado que está mais moderno. Porém, na época lá da cirurgia que meu pai fez a rinoplastia dele, que a minha mãe fez a rinoplastia dela, era uma rinoplastia muito mais removedora de cartilagem, então se reduzia muito o nariz. E aí hoje é aquele nariz que as pessoas dizem, meu Deus, nariz de plástica, não quero esse nariz. Daqui a uns anos provavelmente vão olhar para os narizes que estão sendo feitos agora na moda e vão dizer a mesma coisa, talvez, enfim. Mas assim, a rinoplastia, ela pode ser personalizada. Então, o paciente traz imagem do nariz que gostaria? Traz a imagem, eu vejo isso até como auxílio, né, para minha avaliação cirúrgica, porque com a imagem a gente tem um instrumento mais objetivo. Eu quero esse nariz. Daí eu olho e digo, não posso fazer. Sinto muito, não tem como. Ou daqui a pouco eu olho e digo, tá. Esse aqui, parecido com isso, na tua cara, né? Porque tu quer só o nariz ou tu quer o rosto, o estilo de vida, a conta bancária dessa pessoa que tu está me mostrando a imagem, sabe? Então tem essas... É muito importante o uso da imagem, porque ele objetiva um pouco a avaliação, né? Então, outra coisa, as pessoas têm gostos diferentes. Tem pacientes que preferem o nariz mais arrebitadinho, tem outros que preferem maior. E na medida do possível eu tento perceber para poder... Eu tenho uma margem de modificação no meu procedimento para atender um pouco mais o que é da vontade daquele paciente, né? Então eu tento fazer a rinoplastia o máximo de personalizada possível, né? Sim. E a última pergunta, que a gente está com o tempo acabando. Quando que é a cirurgia plástica indicada no rosto, assim? Porque tem tanto tratamento facial, né? De harmonização facial, né? Quando que ela passa a ser indicada ou quando ela pode ser feita com um procedimento estético não tão invasivo? Exato. Boa pergunta, Cris, porque antigamente a gente só tinha a cirurgia plástica da face, a ritidoplastia. Hoje, graças a Deus, nós temos vários procedimentos faciais que podem retardar, então, a ritidoplastia. Existe um momento, assim, de sobra de pele excessiva, em que não há muito o que fazer. Porém, se começarmos relativamente cedo, com uma manutenção desse autocuidado da face, a gente consegue adiar e muito. Então, normalmente, quem gerencia isso acaba sendo o dermatologista assistente, né, que vai começar lá com o bioestímulo de colágeno, com o botox, com tratamentos de superfície para a pele se tornar menos espessa, né, como o laser ou alguns peelings. E aí vai chegar um momento em que aquela sobra de pele não pode ser resolvida por outra maneira que não
uma ritidoplastia e o cirurgião plástico vai ser acionado. A ritidoplastia é quando puxa. Isso, a cirurgia plástica da face, aquela que faz assim, Sim, assim, que é pra flacidez. E aquela coisa assim, da puxadinha, ela não é muito factível, tá? Porque nessa cabo de guerra, assim, nessa guerra de trações e força, quem ganha é a gravidade. Então, a gente tem que fazer uma reposição de tecidos, aplicaturas, aquela mesma da barriga a gente faz na musculatura da face internamente para reposicionar sem ficar artificial, né? Então, em algum momento, a cirurgia da face acaba sendo uma boa ideia. Certo. Adri, bom, encerramos as perguntas, mas eu teria muito mais a perguntar, porque é muito interessante esse tema Que mesmo. bom. E acho que está em alto, não é à toa que tantas pessoas estão procurando, né? E acho que é uma forma as pessoas estão se vendo mais também, acho que até com essa exposição nas redes, enfim, as pessoas acabam se vendo mais, se dando mais com a imagem A nossa delas. imagem acaba sendo mais utilizada, né? Isso, então acho que isso também aparece mais, então foi muito interessante conversar contigo sobre isso. Igualmente. Agradeço muito a participação. Obrigada pelo interesse, enfim, por dar a oportunidade da gente estar aqui falando sobre o que a gente faz.